em resposta ao amor de Deus. Sua participação dá então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente. Uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde que começa a semana, uma semana que tá todo mundo contando os dias para chegar sexta-feira, porque sexta-feira, não é que sexta-feira é carnaval, é que sexta-feira começa o acampamento de carnaval na comunidade Canção Nova. Não sei você, mas eu já tô até olhando aqui, já tem umas coisinhas separadas para minha mala, né? Eu aos poucos estou levando umas coisas daqui de casa pro meu apartamento lá do Vale e estou assim contando realmente os dias para chegar esses próximos feriados e lembrar que nós podemos fazer desse momento também um momento de oração. Mas esse programa que hoje vai ser muito simpático, você vai ver, é também feito com a participação de uma pessoa muito querida, a Ana Paula, Aninha, que é missionária da comunidade Canção Nova e que já está aí nos estúdios da Rádio América aqui em São Paulo. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, doutora. Começando bem essa segunda-feira? Muitíssimo bem, graças a Deus. Segunda-feira aí, que de uma semana que promete, né? Tendo aí o acampamento, né, de carnaval. Você vai lá pro você vai tentar doutora, ir no acampamento de carnaval, olha, tô querendo em outro lugar. Não, tô querendo ir pro acampamento, né? Se a nossa agenda de missão e de atividades aqui da missão de São Paulo não tiver nenhuma atividade ou alguma missão para enviar os missionários, se Deus quiser, eu quero ir pro acampamento também. E a senhora faz favor de me avisar onde a senhora está, porque é incrível, né? A gente não consegue se encontrar quando tá lá, às vezes a gente tá no mesmo local e não se vê. Verdade, mas também não é tanta gente, mas eu aviso sim. Assim que eu souber como vai ser meu final de semana, eu digo pra senhora assim. Tá bom, eu já tô aqui porque assim, eu tô levando, porque pra quem não sabe, Dr. Roque, nós compramos um apartamento na cidade de Cruzeiro. Por quê? Porque a gente fez a experiência de alugar um apartamento em Cachoeira Paulista e realmente para quê? Para ficar próximo da comunidade, porque aonde nós nos abastecemos espiritualmente é na matriz, né? Lógico que a gente tem as casas de missão por esse Brasil afora, mas eu tenho certeza que quem pode dar um pulinho lá no Vale não vai deixar de ir naquele terreno eucarístico, né, Ana? De jeito nenhum. Exato. Então, nós que íamos com frequência nos finais de semana, a gente queria um cantinho nosso. E aí, no final, a gente viu que estava muito complicado, porque eu não queria casa, eu queria um apartamento por todas as comunidades que um apartamento nos traz. Porque casa, tem piscina, tem jardim, tem que ter caseiro. Basta para mim o que eu já tenho aqui. A gente tem que facilitar a nossa vida para justamente, digamos assim, investir o nosso tempo naquilo que é de fato importante. Então, aí eu fazia questão de uma coisa sempre, né? Que onde fosse lá no Vale eu queria ter a vista daquela serra maravilhosa. E aí surgiu a oportunidade em Cruzeiro que 9 ou 12 quilômetros, dependendo da estrada que você pega, de Cachoeira Paulista. Então é uma bênção, porque eu estou na frente daquele bosque. Então quem conhece Cruzeiro, eu estou naquele prédio em frente ao bosque. Em frente ao bosque tem o que? Aquela serra
espetacular. Depois eu vou mandar uma foto, Aninha, porque assim você posta pro pessoal ali que acompanha a gente na fanpage, possa estar também curtindo o visual que nós temos. É uma oração. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, porque o Dr. Roque foi fazer a mudança do apartamento de Cachoeira para Cruzeiro, num dia que eu tinha pós. E eu fui depois. E aí foi tão divertido, porque no primeiro dia ele dormiu sozinho. No segundo dia, quando eu fui dormir, né, no final de semana que a gente fez a mudança, ele me acordou de madrugada e falou assim, não, vale a pena acordar para ver isso. Verdade. Era um amanhecer. Que era Deus dando as boas-vindas. É mesmo. Eu me senti assim, acolhida. Como a gente tem que saber ver os sinais e entender, né? Porque outro dia eu estava olhando para um momento assim numa calçada e tinha um tapete de flores, entende? Porque caiu, né? Um vento soprou e tinha um tapete. Gente, isso são os carinhos de Deus pra gente, né? Verdade. Acho que a gente não pode perder essa dimensão do divino, né? E do sobrenatural nas coisas assim, bem simples da vida, não é verdade? É verdade. São oportunidades. Bom, temos hoje o sorteio e temos também que vamos lá, todo mundo que está nos ouvindo pelo celular, pela rádio, no seu carro. Temos a forma de participação para saber da onde você está nos ouvindo. Aninha vai dar todas as deixas agora de como você participa. O livro A Filha da Fé vai ser sorteado hoje. Por isso que eu tô toda assim, né, espiritualizada hoje, falando nesse tom, pegando o rumo, né, do livro A Filha da Fé. Mas temos várias formas e você pode estar ligadinho conosco fazendo as suas perguntas. É isso mesmo, você pode ligar, participar conosco hoje ao vivo aqui do nosso programa. O nosso telefone está à sua disposição, 0 operadora 11 2039 1410. Você também pode ligar e participar conosco através do WhatsApp, né? No WhatsApp você deixa mensagem, viu, por favor? É 98179 6167. Esse é o nosso WhatsApp à sua disposição. Nós temos também o Twitter e, claro, na nossa fanpage hoje já coloquei ali a fotinho do livro, né, A Filha da Fé, as duas versões, né, com franja e sem franja, da doutora Gisela. Você pode curtir, comentar e também compartilhar a nossa postagem de hoje. Você que deseja hoje concorrer ao livro, você precisa ligar aqui, tá certo? Então, pessoal que participa sempre através do nosso e-mail, maissauderadio@cançãonova.com, ou através do WhatsApp, ou através do Twitter. Hoje, o livro A Filha da Fé é somente para as pessoas que ligarem aqui no nosso telefone. Então você liga, participa e concorre hoje ao livro A Filha da Fé. Nosso telefone está à sua disposição a partir de agora para você ligar, participar e concorrer a este lindo livro A Filha da Fé. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Lembrando que quem participar pelo WhatsApp deixa seu nome e a cidade de onde você está falando, isso mas mesmo. Coloca o estado também, porque esse Brasil é tão grande, nossa, tem cidades que a gente não, até com nomes semelhantes, né, Aninha, e que de repente são de estados diferentes. A gente pode confundir também, né? Exatamente, mas você sabe que eu procuro começar, já que hoje nós estamos sorteando o livro A Filha da Fé e eu estou toda inspirada a falar mais um pouco sobre todo esse contexto de espiritualidade, sem deixar de falar de saúde, porque vocês vão ver hoje como realmente o evangelho do dia, o evangelho não, mas a primeira leitura, ela está focadíssima no programa Mais Saúde. Eu procuro todos os dias ir à missa, né? Faço disso, inclusive depois que eu voltei de Portugal, da missão de Portugal, o padre Duarte Lara, sabe, ele faz a gente querer ser santo. É impressionante como a gente tem que estar ao lado de pessoas que, sabe, que nos façam desejam o céu, né? Querer o céu, e isso é muito, assim, contagiante.
e principalmente porque ele faz isso de uma maneira tão simples, né? Então é realmente uma bênção. Então eu voltei assim de Portugal assim, não, eu vou voltar a procurar ir à missa diariamente. Eu ia, mas não com tanta, assim, digamos, assiduidade. Afinco, né? Uhum. E o terço indiscutível, né? O terço de Nossa Senhora, que às vezes a gente, de repente, dá uma esmorecida, daí não rezou hoje, amanhã não reza, quando você vai ver, não rezou a semana inteira. Verdade. Então, realmente, a gente tem que ficar atento e tem que colocar isso no nosso diário espiritual. Tem que colocar ali, todo dia fazer o pontinho de ok, na missa, Eucaristia, leitura da palavra, quer dizer, esses 3 só de a missa você já cumpre, né? Verdade. Aí, se você puder tirar o dia para começar a sua caminhada, ir a pé para a missa e voltar a pé, verdade. Aí então fica perfeito, né? Porque além de tudo, você vai rezando seu terço e vai fazendo bem pro corpo, exercício para corpo e alma. E hoje eu gostei muito da primeira leitura, que foi Gênesis, né, até o 4º dia, e eu fico encantada toda vez que eu escuto Gênesis, porque, nossa, como Deus foi perfeito. Quer dizer, vejam, no 3º dia, Deus fez o que nós temos que comer, na sua grande maioria, que são os legumes, as verduras e as frutas. Lembrando que fruta, naquela época do homem paleolítico, ela servia principalmente para que naquela época do verão, da primavera e do verão, você comesse as frutas para estocar gordura para o inverno. Então, frutas, temos que ter juízo. Ela é muito gostosa, mas ela engorda. Então, primeira coisa, procure consumir, agora que nós estamos nesse calor assim maravilhoso, nesse verão, nós precisamos aproveitar e consumir as frutas com maior teor de água. Sim. E isso ajuda bastante, porque água, a gente tem que beber pelo menos 1 litro por dia, mas o resto tem que vir da alimentação. Então é muito legume, muita verdura, procurar realmente comer o que você pode comer cru e de forma crua, lógico. Tem alguns alimentos que potencializam os seus nutrientes quando cozidos. Mas, por exemplo, vamos deixar no inverno até para fazer isso, porque no inverno a gente não gosta de salada, a gente prefere uma sopinha, né? Mas vamos aproveitar esse tempo para comer muito legume, muita verdura, muita salada. Hoje mesmo, voltando da missa, eu passei que tem um restinho de feira orgânica a caminho, e eu comprei cenoura orgânica e beterraba orgânica para fazer aquela salada ralada, crua, porque a cenoura e a beterraba, quando estão cruas, elas são bem interessantes e não são tão calóricas quanto cozidas, porque quando cozidas você disponibiliza mais o carboidrato. Então, realmente isso é uma fonte de fibras, ajuda imensamente o intestino. Então, 2 coisas principais para todo mundo que reclama tanto de intestino complicado. Então, primeiro, caminhar, beber água e comer alimentos, principalmente aproveitando a época crus. E aí, Aninha, temos participações? Temos participações, sim. E quero lembrar pro pessoal que está aí curioso para saber qual é a primeira leitura de hoje. Você, claro, tendo a oportunidade, vá à celebração da Santa Missa. Nós estamos aí na 5ª semana do tempo comum, né? E a leitura de hoje, a primeira leitura, está em Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 19. É só você conferir aí na sua Bíblia, você que tem acesso aí à Palavra de Deus no seu iPhone ou na internet. Gênesis 1, capítulo 1, versículos de 1 a 19. O telefone da América, 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. E Aninha, você sabe que eu não deixo de levar meu guarda-chuva nutricional quando eu vou para cruzeiro, né? Eu levo todas as minhas saladinhas higienizadas,
tudo arrumadinho. Ai, Por que quê? chique. Porque eu não vou ficar perdendo meu tempo higienizando folha, se eu posso fazer isso daqui de São Paulo, né? Porque eu quero participar do acampamento. Como é que tá o acampamento de carnaval? Olha, o nosso acampamento, ele começa esse final de semana, na sexta-feira. Então você é convidado a se organizar. Você que nunca foi a um acampamento na Canção Nova, você é convidado a fazer essa experiência, sobretudo acampamento de carnaval, que tem aí uma programação bem variada. É um acampamento bem divertido. Nós temos aí as atividades paralelas nesse evento, que durante aí todo o acontecimento, né, das pregações, da celebração da Santa Missa, nós temos atividades que acontecem em toda a chácara de Santa Cruz, na Ermida de Nossa Senhora, para quem conhece, né? Na Ermida de Nossa Senhora, no Rincão do Meu Senhor, nós temos várias atividades. Nosso acampamento começa agora dia 13, né, sexta-feira, e vai até o dia 17, que é a terça-feira da semana que vem. Quarta-feira de cinzas nós vamos ter uma programação diferenciada, porque exatamente é quarta-feira de cinzas. Então nós começamos o nosso acampamento na sexta-feira com o padre Arlon Christian, ele que vai celebrar a Eucaristia, que abre o acampamento às 16 horas. Nós já vamos ter na sequência a oração do Santo Terço, e nesse dia, na sexta-feira, nós começamos aí com as noites de shows com o Diácono Nelsinho Correia e o Cosme, eles que vão estar alegrando aí a nossa noite na sexta-feira. No sábado nós vamos ter show também, como sempre, né, na Canção Nova. Às noites sempre nós temos aí esses momentos pra gente louvar, dançar, bendizer a Deus com o nosso corpo. Depois de um dia, né, de pregação, que vai ser o sábado, nós vamos ter a noite. Nós vamos ter o show da banda Dominus, também os cantores da Canção Nova e amigos que vão estar conosco. Também vai ter o show com a Forronaré, que é uma banda, né, da Canção Nova, um dos nossos irmãos que trazem aí também um pouquinho desse forró de Deus, né? No domingo nós vamos ter o show da Quírios. Nós vamos ter o DDD, né, os Doidinhos de Deus, e a Jaque vai estar conosco no domingo, celebrando também, vivendo aí esse show maravilhoso que promete, né, nesse final de noite, né? Vai ser realmente um dia assim onde todo mundo tá com muita expectativa. Nós vamos ter também na segunda-feira a Fernanda Silva, o Samuel e o show do Dunga. Vamos ter aí o Sol pra God também animando a nossa noite. Vai ser um momento maravilhoso. E na terça-feira, né, uma das nossas últimas programação, nós vamos ter momento de adoração e vamos ter isso já nos preparando e nos inserindo para a realidade da quarta-feira de cinzas, que vai ser um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, uma noite bem diferenciada. Então, você é convidado a vir, estar conosco. O acampamento promete muitos pregadores. Vai ser um momento maravilhoso, viu? Exato. E aí, todo mundo aí já pensou qual vai ser a proposta da Quaresma? Verdade. Eu escrevi um artigo na revista Canção Nova explicando que, gente, Quaresma não é época de fazer regime, tá? Não é mesmo. É época de fazermos algo que nos modifique. Agora, você sabe que tem um nutrólogo que falou uma coisa muito interessante, Sim. Cláudio Barbosa. Ele disse que se você fica 40 dias sem comer sal ou sem comer açúcar, depois desses 40 dias, olha que número interessante, 40, né? Você não sente mais falta. Então fica aqui a dica, de repente, se você quiser fazer essa experiência. Mas é assim, é não comer os 40 dias para depois dos 40 não precisar comer mais. Não é aquela coisa, vou me privar e depois vou atacar e comer o dobro, né? Vou tirar o atraso, né? Não. Tirar o atraso, não vou comer chocolate, né? Verdade. E depois, enfim. Mas esse é um bom momento de nós estarmos pensando. Eu ainda estou ali pensando, sinceramente. Vou conversar com o meu confessor, que também é meu diretor espiritual, para
para ver o que ele me aconselha também junto com, enfim. Por isso que é bom a gente ter uma pessoa Sim. que acompanhe na sua vida de espiritualidade. Porque não adianta, sem um diretor espiritual, a gente não sai do caminho. Verdade. A gente, lógico, fica Deus patinando, indica, tal, mas é muito importante, né? Precisa. O seu diretor espiritual é o padre... o Javista. Ele mesmo. Né? Esqueci o nome dele, meu Deus. Padre Eliano. Padre Eliano, um querido. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, homem santo de Deus. Veja um padre que você perceba que você tem, assim, sabe? Deus coloca, né? Eu acho isso, assim, incrível. Eu sempre falo, hoje eu mesmo estava falando com o Rock, a gente reza junto todo dia de manhã e põe os propósitos, né? E a gente tava com um propósito, eu falei, amor, vamos pedir um sinal. Porque Deus é incrível, né? Ele dá um sinal, gente, e confirma. Pra gente ter certeza que a gente entendeu, né? Às vezes as pessoas falam assim, Deus não fala comigo. Eu falo assim, não fala pouco, né? Porque fala muitas vezes a gente que não compreende. E o diretor espiritual, ele é esse auxílio, essa pessoa que pode ajudar você aí a descodificar ou a compreender a voz de Deus na sua vida. É muito bom se for um sacerdote, mas se não, pode ser uma religiosa, pode ser um monge, pode ser até mesmo um casal que seja referência de Deus, né? Pode ser assim, um consagrado, enfim, mas que seja uma pessoa que ela seja para você essa voz de Deus, né, para te ajudar nesse caminho de santidade. E como é bom a gente ter alguém que nos ajude, né? Esse carnaval, nesse acampamento de carnaval, eu falei assim, nossa, o tema me chamou tanta atenção para que a vossa alegria seja completa. Porque às vezes a gente vê as pessoas no mundo vivendo uma euforia. Muito legal, daqui a pouco acaba aquela solidão, aquele vazio. Qual é a proposta de Deus para você? Será que você não ouviu a proposta? Será que você não descodificou a mensagem, não é? Exatamente. Então, o diretor espiritual, ele tem essa graça que vem de Deus. Não é mérito, não é inteligência, não é por causa de formação. É uma graça, um estado de graça que vem de Deus. E ele é essa pessoa que Deus te deu para cursar aí um período da sua vida. Não é para sempre, não. É uma pessoa que vai caminhar com você durante um período da sua vida, que só Deus sabe quando é. E essa pessoa, ela é uma pessoa muito importante. Você nesse acampamento de carnaval ou nessa quaresma deste ano, vive essa experiência, né, de procurar, de rezar por alguém, por uma pessoa que Deus possa providenciar na sua vida para viver essa experiência de auxílio, de doação, de irmão mais velho no caminho da santidade. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Hoje o programa Mais Saúde está falando da sua saúde espiritual. Nós estamos, né, hoje assim, levando esse tema adiante, mais para começar realmente a que você pare para pensar um pouco. E como eu estava falando, né, nós temos que nos programar, é a tal história. Eu vou passar o fim de semana fora. Mas programe-se. Programe também o que você vai comer. E se você leva, vamos supor, você tem uma casa de campo, ou você vai no apartamento da praia, alguma coisa assim, ou mesmo para o acampamento da Canção Nova, leve os seus lanchinhos, leve uma sacola térmica, ou então, se você está com bastante gente, um isopor. Põe ali as coisinhas que você pode estar comendo. Às vezes não é tão fácil, mas eu tenho encontrado lá nos acampamentos uma banca de frutas. É verdade, fica sempre no final do centro de evangelização. Então, gente, vale super a pena você estar lá pegando a sua frutinha, mas não deixa de levar também, porque de repente à noite bate aquela fominha, você tem lá uma fruta de fácil acesso. Lembrando que pera, maçã, uma banana, né? Não um cacho, nem uma penca, né? Tem que ser bem, sabe, focado, né? É verdade. Focada. Um pêssego, se bem que o pêssego é um pouquinho mais frágil. Gente, abacate é tudo de bom. Ótimo. A gente esquece de comer abacate. Hoje eu fui fazer compra, eu ia pegar o abacate, eu acabei esquecendo, mas depois eu vou lá. Então, programe-se, porque se a gente não se programa,
a gente não consegue fazer nada. Deixar o Deus dará, o problema é que Deus também está ocupado com outras coisas e Ele conta conosco para a gente tomar conta das coisas que Ele propôs que nós tomássemos conta, né? Então, isso que é super importante. Tanto é que hoje na homilia, o padre estava, porque eu vou numa missa que o padre faz homilia mesmo durante a semana, né? Ai, que lindo! E é uma bênção, o Padre Oswaldo é uma bênção. E ele justamente estava falando, né, como é que nós estamos tratando dessa criação, que hoje começou o Gênesis, né? Sim. Como é que a gente está cuidando dessa criação? Então veja só o problema da água que todo mundo está sofrendo, né? Verdade. Então, adquirindo pequenos hábitos diferentes. Eu lembro que os meus pais, como passaram guerra, por exemplo, o escovar os dentes era você abrir a torneira e encher um copo. E você escovava o dente, não com a torneira aberta, mas com aquele copo, entende? Fazendo bochecho e tal. Então você só consumia, para escovar os dentes, aquele copo de água. Aquela quantidade. Entende? Então são vários, porque às vezes de você, tudo bem, você escova o dente, molha a escova, fecha a torneira, mas depois, enquanto você está fazendo o bochecho, quantos copos de água estão caindo ali, né? É verdade. Então realmente são pequenas atitudes que vão fazendo a diferença ao longo do tempo. Aqui dentro de mim existe aquele sim conscientemente um dia eu dei. Deixei o meu querer para corresponder ao chamado de amor que Deus me fez. Mas não acaba aqui, pois mesmo dando um sim, tem que ver Jesus em mim. Mas não acaba aqui, pois mesmo dando um sim, o mundo tem que ver Jesus em mim. Modela-me, transforma-me, por causa da missão que estou aqui. Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Muitas pessoas não deixam o pecado porque vivem como um flashback constante na sua mente. Vive do ontem, do anteontem, da semana passada, do ano passado, da década passada. Trazem consigo um caminhão de lembranças, um caminhão de marcas, um caminhão de traumas e vão arrastando isso para a vida inteira, e cada vez o ritmo, a velocidade dessa pessoa é mais lento, a ponto até mesmo dela parar, porque não trabalha com um dia que se chama hoje, trabalha com um dia que se chama ontem, anteontem, semana passada. Você conferiu PHN com Dunga. A Rádio América está com você todos os momentos do seu dia. 10 horas e 1 minuto. Agora são 2 horas e 2 minutos. Agora 4h22 na América, você... Agora 6h39 aqui no fim de tarde. O nosso objetivo é a evangelização 24 horas. É Jesus nosso Senhor que nos segura nos braços, dia após dia. Ouça no seu celular, aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Rádio América 2015, mais fé no seu rádio.
Venha participar da Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 7h30 da noite com Padre Adriano Zandoná. Informações 3382-9800 sãopaulo.cançãonova.com. Pai, eu vos rogo por eles para que sejam um como nós, a fim de que o mundo creia que me enviastes, diz o Senhor. Rádio América, vivendo com você o tempo comum. A Canção Nova preparou 3 grandes eventos em São Paulo para este ano. O primeiro será no ginásio do Ibirapuera, dia 22 de março, com o tema Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Vagas limitadas. Saiba como adquirir seu ingresso ligando agora para 11 3382 9800 ou acesse sãopaulo.cançãonova.com. Canção Nova abraça São Paulo. Abrace você também. América. 12h29. A missão principal da igreja é evangelizar, levar a boa nova a todos. Ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Os religiosos são testemunhas concretas da beleza e da bondade do cristianismo e do evangelho. São chamados a seguir o Senhor de modo integral. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Escutai a minha voz, segui sempre o caminho que eu vos indicar. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde, hoje refletindo, já entrando nesse clima, né, que já vai ser quaresma, então estamos refletindo, estamos aqui dialogando, colocando o que foi a primeira leitura. Hoje o sorteio é do livro A Filha da Fé. Depois eu quero que você me conte, Aninha, os WhatsApp, se o pessoal tá colocando o nome, tá a chegando cidade aqui, tá e sim. lembrando de falar o estado. E, gente, vamos não esquecer que no final deste mês, no último final deste mês de semana, será o acampamento, o primeiro acampamento de depressão. Lembra que a gente fazia os kairós de depressão? Agora ganhou acampamento, então vai ser no último dia de fevereiro, no sábado, e no primeiro dia de março, no domingo. Vai ser muito bacana, Dr. Roque. Eu também estarei fazendo uma palestra, Dr. Roque, vai ser muito interessante. A gente vai ter, assim, a oportunidade de estar vendo quantas novidades, né, temos agora também nesse tema. E o que vai ser bem interessante é que o primeiro DVD da coletânea de programas do Mais Saúde foi justamente sobre depressão. Então era assim, você vê como é que são as coisas, né? Deus indica exatamente como tem que ser, né? A gente está falando de Deus dando os sinais, e a gente justamente acabou chegando à conclusão que um primeiro tema que seria importante seria falar das emoções, falar do quanto a nutrição pode melhorar as emoções. Então, nós já vamos ter o DVD. Eu perguntei pro pessoal da produção, Ana, e como foi no dia 7 de janeiro para fazer a produção toda. Então, eles pedem um mês, então agora já deve estar chegando. Eu até vou ligar depois para a gente ver, porque o prazo é um mês. Mas eu queria dar uma boa notícia também, antes da gente começar a responder as perguntas, que é o seguinte: amanhã, não perca o programa, por favor, que nós vamos abordar um tema muito bacana, que eu nunca abordei. É falar sobre algas. E nós vamos entrevistar uma colega minha, né, a Deise Lopes, que entende a beça de algas e cogumelos. Mas eu pedi pra gente falar amanhã sobre algas. Nós vamos falar sobre a clorela, nós vamos falar sobre a espirulina, e tem uma história muito bonitinha com essas duas algas. E depois nós vamos falar também sobre as algas comestíveis. Ela vai dar dicas de como inserir na nossa alimentação sem ninguém perceber.
porque senão já fica aquela cara feia, não provei e não gostei, né? Os aborrecentes nessa fase de idade. Já tive um e eu sei como é que é. Aliás, às vezes ele dá uma replicada, né? Ele volta no tempo, eu nem falo. Já boto lá no meio do feijão, ninguém percebe, tá todo mundo comendo direitinho. E na sexta-feira nós vamos entrevistar o farmacêutico, Dr. Gustavo. o Dr. Augusto, que sempre participa conosco. Nós vamos abordar um tema muito interessante, que vai ser Alzheimer. Vocês vão ver que em breve vai estar circulando nos cinemas um filme muito bonito sobre Para Sempre Alice, o nome, tá? E enfoca o drama que é essa demência e como que a família acaba se envolvendo, e isso também vai ser um tema bem importante da gente estar colocando. E eu não te contei, minha querida, que eu já acabei de fechar a participação da doutora Denise Carreiro no dia 23. Ai, que é uma ótimo. Então já coloca eu liguei para ela hoje. Eu liguei para ela hoje, mas ela não conseguia agendar, não, a participação dela. Que ótimo. Eu fecho a agenda dela com o marido dela. Então Ai, que o Paulo bom. acabou de falar, não, tá ótimo, então fica dia 23. A doutora Denise vai estar dando um curso de sinais e sintomas. E eu quero que ela fale sobre isso, que é um tema do curso que ela vai dar aqui em São Paulo, e ela vai explicar direitinho. Vocês vão ter tempo, quem quiser, quem puder, quem for da área, né? Que ela vai explicar melhor e vocês entram depois em contato. Mas, Aninha, vamos responder perguntas? Como é que tá o WhatsApp, antes de mais bombando, doutora. Ai, que bom! Participação aqui, pessoal, manda perguntinha, já coloca o nome, já vai tudo. Olha, é a participação da Maiana, ela diz assim: bom dia, doutora, e bom dia, Aninha. Me chamo Maiana, sou de Itabuna, na Bahia. Doutora, estou fazendo a reeducação alimentar. Faço exercícios físicos, né, atividade física intensa com intuito de diminuir o percentual de gordura e adquirir massa muscular magra. Mas depois de 3 horas após o treino, tenho uma crise de hipoglicemia. E gostaria de saber o porquê ela é causada. Será que está faltando nutrientes? Passo muito mal, que chego a não dormir. Só sinto vontade de comer. Obrigado, beijos. Minha querida, isso é indiscutível. Você tem que... antes da atividade, você aproveita para comer algumas coisas. Por exemplo, a gente gosta muito de banana, né? Banana, que a gente vê o Guga jogando tênis, né? Mas tem muitas outras coisas, dependendo do horário. Ela não colocou o horário que ela pratica atividade física, não, né, colocou. Aninha? Não, Maiana não colocou. Se você quiser mandar um outro WhatsApp dando a informação, vai ser legal. É importante saber, porque assim, não é que você comeu, aí você vai para academia e o que você comeu já vai ser usado na academia. Tem um processo digestório. Então a gente tem que comer direitinho ao longo do dia. E uma das coisas muito importantes para você, minha querida, que quer ganhar massa magra, dormir. Porque é durante o sono que você libera o hormônio do crescimento, que você constrói esses músculos que você tá assim querendo tanto, né, ganhar. Então, dormir é muito importante e comer, claro, as coisas certas. Mais participação aqui através do WhatsApp é a Maria Rabelo. Ela diz assim: oi, doutora Gisela, tudo bem? Gostaria de saber se posso comer a geleia do pé de galinha. Tem um pequeno pólipo na vesícula. É a Maria Rabelo, ela que é aqui de São Paulo, Osasco. Claro que pode, minha querida. Essa geleia de pé de galinha é comida, então não tem problema nenhum, você pode fazer uso tranquilamente. Uma colher de sopa pelo menos por dia. O recomendado pelo professor Rogério Veiga era, para quem precisa reconstruir cartilagens, uma colher de sopa no almoço e uma colher de sopa no jantar. Tem mais uma participação aqui, a Silmara, de São José do Rio Preto, São Paulo. Ela diz assim: doutora Gisela, quero trocar farinha de trigo por farinha de tapioca, só que não sei se é a mesma medida que posso substituir uma xícara de farinha de trigo por uma xícara de farinha de tapioca. Como fazer? Um abraço, Silmara, de São José do Rio Preto.
Silmara, na verdade a tapioca você faz com o polvilho e você faz uma goma. Então, o que seria ideal seria você trocar a farinha de trigo pela farinha de arroz. As minhas receitas, a panqueca, a torta salgada, eu faço assim. Aqui em casa, a Tereza troca a farinha de trigo pela farinha de arroz, e o que deveria ser leite, a gente põe água, ou se for uma preparação doce, por exemplo, se é um bolo de fubá, a gente faz um chá de erva já ficou com fome, né, Aninha? Eu fiz esse bolo no final de semana. Uma saladinha de cenoura ralada com beterraba tá ali me esperando. Ai, e ainda, delícia. sabe o que eu coloco no molho? Eu coloco um pouco de laranja espremida, porque eu não tenho problema com cítrico, gente. Eu posso comer que não tem problema nenhum. Então a gente que não tem, espreme. E sabe outra coisa, gente, do tempero que você tem que fazer? Rala um pouco da casca da laranja e da casca do limão siciliano. Nossa. Ui, dá um perfume maravilhoso. Mas peraí, deixa eu voltar que já me perdi. Nós estávamos no bolo de fubada, xícara de chá do erva doce. Exato. Aí você vai fazer um pão de mel, por exemplo, você faz um chá de cravo. Então, gente, não precisa ficar metendo leite em tudo, não tem necessidade nenhuma. Além do que diminui caloria, tudo de bom. Ótimo. Participação aqui da Sônia, ela que é de Vila Lajeado, aqui em São Paulo. Ela diz assim: doutora Gisela, gostaria que a senhora falasse sobre o cloreto de magnésio. Eu sou a pessoa mais errada para falar, porque é o seguinte, eu gosto do magnésio. O cloreto e outra, isso já é assim um produto industrializado, comercializado em farmácia. Eu sou assim, o magnésio como ele está na natureza. Então eu, como nutricionista, sempre vou focar primeiro o alimento. Agora, quando vocês colocarem sobre o uso de alguma coisa, a gente tem que saber para que você quer usar. Então, por exemplo, minha querida, sexta-feira nós vamos estar com farmacêutico na pauta. Então, se você puder assistir o programa, ouvir o programa, e a Aninha vai repetir essa questão com o Dr. Gustavo, ele pode nos dar um alô a respeito. O que você acha, Aninha? Fica combinado assim, sexta-feira, então, o Dr. Gustavo responde aí a perguntinha sobre o cloreto. Eu amo magnésio. Magnésio é o maestro dos minerais. Então a gente tem que sempre pensar que vitaminas e minerais é uma grande orquestra. Então não adianta eu ter 3 bumbos e um violino. Eu preciso ter equilíbrio. Então eu preciso ter equilíbrio entre o que eu estou ingerindo. Por isso que eu gosto da comida, porque a comida já vem equilibrada. Deus já colocou tudo certinho. E o magnésio é o maestro, né, que vai orquestrar todas essas vitaminas e minerais. Eu até brinco que quando eu tinha aula com o Henry Okigami, ele perguntava, o que precisa para tal coisa? Eu sempre respondia, magnésio, porque você sempre acerta. Você sempre acerta botando magnésio no meio. E onde que tem magnésio, gente? Folha verde escura. Por isso que eu amo o suco de couve. Que hoje eu fiz uma experiência nova. Sabe o que eu fiz, Ana? O que, doutora? Eu fiz na centrífuga e eu tô testando um mix, um negocinho que eu comprei nos Estados Unidos, que é pra gente fazer uns smoothie, que fala assim, umas vitaminas diferentes. Sim. Então eu coloquei o conteúdo que eu passei para extrair bastante da folhinha da couve e da maçã, só que depois eu fui lá no cestinho que fica do lado da minha centrífuga e catei todas as fibras e botei de novo e bati. Ficou muito legal, viu, gente? Agora a gente está fazendo testes para aumentar as fibras, e depois eu vou falar umas novidades para vocês, tô fazendo uns testes, depois a gente conversa. Então tá certo. Doutora Maiana, lá de Itabuna, respondeu, olha, ela diz que treina às 17 horas e se alimenta às 16 horas, então o período de duração do treino é de 1 hora. Minha querida, você faz o seguinte, o almoço, come bacana, arroz, feijão, começa com aquela saladona que eu falo, bem gostosa, variada, depois seu arroz, seu feijão, e olha, no quesito arroz e feijão, lógico, você come fora, você não vai saber, mas quando você comprar arroz e feijão para sua casa, comece a observar a safra.
safra. Que outro dia eu peguei um feijão empacotado no supermercado que tinha sido colhido não sei há quanto tempo. Nossa. E isso não é legal, por quê? Porque tem os fungos que são naturais dessas leguminosas. E o problema do fungo é que dependendo da estocagem, você tem muita micotoxina. Então, dependendo, olha o que eu vou dizer, dependendo da safra, melhor você comprar um arroz branco recente do que um integral antigo. Nossa. Olha o detalhe. Olha Ver como a gente vai, né, apurando as coisas. Então, minha querida, arrozinho, feijão, mastiga 30 vezes, não bebe nada na refeição. Aí o que você vai fazer? Você vai comer bem, depois você vai ter que tomar 2 lanchinhos, tá? 2 lanchinhos importantes. Então o que eu faria? Comeria frutinha, a banana é muito bem-vinda, tá? E comeria um ovo cozido, tá? E uma coisa que você pode fazer que é muito legal, você chegando do seu treino em casa, passa uma beterraba crua pela centrífuga e toma imediatamente. Isso tem várias funções e uma delas, minha querida, é que a gente está sabendo que tem componentes na beterraba que aumentam o óxido nítrico, que é uma substância no nosso corpo que aumenta a vasodilatação e perfusão sanguínea. E depois que você fez atividade, você precisa de uma boa oxigenação, de uma boa circulação sanguínea para levar os nutrientes para aquele músculo para a noite, tá? E tenha um jantar leve, você não precisa fazer um jantar imenso, principalmente que eu sei que depois que a gente faz atividade à noite, a gente não sente muita fome. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer uma sopinha, coloca um músculo gostoso dentro, coloca um legume, né? Isso é muito bacana. E faça boas refeições ao longo do dia. Então, tome seu bom café da manhã, um lanche no meio da manhã e vai, porque como você faz atividade, você pode estar aumentando, você pode consumir, por exemplo, farelo de aveia, você pode pôr na sua frutina uma banana amassada com farelo de aveia, um pouquinho de mel. Tô morrendo de fome agora. Nossa. Tem muita coisa bacana pra fazer, minha querida, mas olha, dormir é essencial, porque é quando a gente dorme que o músculo cresce. 0 Operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Participação dos Estados Unidos, doutora, através do WhatsApp. Olha que chique. Participação da Raquel. Em breve para o meu curso no Instituto de Medicina Funcional. Estarei no final de semana. Na semana eu saio daqui dia 4. No final de semana eu tenho um curso. E é de imunologia. Nossa. 3 dias nesse local espetacular, que é justamente o centro das informações que eu coleto para poder passar para vocês. Então, em breve estarei aí. Me conte o que a nossa amiga brasileira que mora nos Estados Unidos está nos falando, contando e partilhando. É a Raquel, ela tem um sobrenome bem chique, eu não vou arriscar. Estados Unidos, ela diz assim: bom dia, Canção Nova, programa Mais Saúde, doutora, gostaria de saber se posso fazer o suco de couve de 3 em 3 dias em potinhos de vidro e colocar na geladeira, mas eu vou extrair do natural. Pode ser? Obrigado, um forte abraço, a Raquel dos Estados Unidos. Um abraço, viu, Raquel? Deus abençoe você. Raquel, olha, eu diria o seguinte: na pior hipótese, você tem esse artifício de congelar. Você bate a couve e faz gelinho. Mas lembrando que toda vez que você faz isso, você perde um pouco de nutrientes. Por quê? Porque quando você quebra a fibra, você expõe o nutriente ao oxigênio, por isso que oxida. Você já cortou uma maçã pela metade, depois olhou mais tarde para ela não está toda escurinha? Isso é oxidação. Então é por isso que eu prefiro, mas a gente pode combinar o seguinte: ultimamente eu estou bem mais condescendente, fazendo grandes negociações com os meus pacientes. Então, a não ser os doentes, os que estão muito doentes eu sou irredutível, mas por exemplo, você pode fazer o seguinte: no dia que você for fazer o seu gelinho, aquele dia você toma assim que você extraiu,
da centrífuga. E você tem um negócio aí nos Estados Unidos que eu tô louca para comprar. Chama-se Vitamix. Você deve já ter ouvido falar. Pois é, entra lá, é um liquidificador, gente, que é o máximo, porque ele bate de tal modo que ele tritura e faz uns purês, e faz, por exemplo, você pega, você coloca couve, você coloca chia, você coloca, de repente, as frutas, e você bate, aquilo vira um creme, é espetacular. Eu tenho uma versão, assim, pobre, que eu comprei já tem uns 2 anos, que é o que eu tô fazendo esse teste aqui, que eu falei pra vocês com a minha vitamina. Mas eu tava até olhando, porque eu tô louca pra comprar, mas eu morro de medo, né? Porque eu vou botar na mala, né? Apesar que a gente pode trazer até $500, né? Mas eu falo assim, ai, que transtorno, né? Às vezes é complicado, mas não sei ainda. Depois, se eu conseguir comprar, eu conto pra vocês. Mas você que tá aí, não perca. Compre o seu Vitamix, que é tudo de bom. Participação aqui da Luciana de Ilhéus, na Bahia. Ela diz assim: boa tarde, doutora. Gostaria de saber, no caso do cuscuz aqui do Nordeste, qual seria a medida para consumo? E como saber se a massa do cuscuz a massa do cuscuz do milho é transgênico? E aí ela colocou aqui a porção ideal para se comer. Um abraço, viu, Luciana? Deus abençoe você. Eu também fiz uma experiência esse final de semana que eu não fiquei muito feliz, não. Fui olhar o meu pacotinho de massa de cuscuz, o milho é transgênico? Fiquei tão triste. É uma frustração. Gente, o dia que eu vi o meu fermento também, aquele tradicionalíssimo que a gente faz bolo, e foi minha funcionária, falei assim: doutora, tem um tezinho aqui, eu só não falou do tezinho que não pode ter, eu catei da mão dela, não é possível. Por quê? Porque é feito com amido de milho transgênico. Gente, é uma tristeza. Então, o que nós temos que fazer? Buscar. Você aí no Nordeste, às vezes você tem aquele que é o que eu mais amo, aquele agricultor regional que planta o seu milho, de um milho que não é transgênico, que você pode aí perguntar para ele, aí ele faz a farinha, vende para você. Sabe aquela coisa bem da agricultura familiar que eu fico encantada? Ai, mas ótimo. Se não, meu amor, você vai e olha no pacote, não pode ter aquele T. O que eu tenho notado é que tudo que é orgânico não é transgênico, tá? Então, aí você pode estar comprando a farinha de milho. Bom, porção de cuscuz, boa pergunta. Seria o equivalente a uma fatia de bolo, tá? Agora, quanto que é essa fatia de bolo? Em torno de 50 gramas, tá? Então, seria interessante você ter uma balança digital para você depois fazer o porcionamento, e aí toda vez você se serve. O que eu posso dizer para vocês é que, por exemplo, antigamente quando se comia lasanha, ou quando você comia lasanha, que de preferência é uma lasanha feita não com farinha de trigo, né, que você pode estar fazendo de outro modo, a porção, por incrível que pareça, é o tamanho de um biscoito creme cracker, aquele quadradinho. E não há quem não pegue, né, Aninha, pelo menos 2 pedaços e depois é o mínimo, claro. Então, gente, a fatia de queijo é o tamanho de um cartão de crédito, de tamanho e de largura. Nossa. Tem assim, esses porcionamentos que são tristes. A batata, você tem que fechar a mão e como se você fosse dar um soco e tira o punho. Então a batata que você tem que comer não pode passar desse tamanho. Tem algumas porções nesse sentido que são interessantes. Por exemplo, a palma da mão sem os dedos, o seu bife, tá? Coisinhas assim. Mas de fato, se você parar para pensar, toda porção de biscoito, a medida caseira, depende do tamanho do biscoito, mas a gramagem é 30 gramas. E a do bolo, se eu não me engano, mas eu vou também ter que verificar isso, deve ser 50 gramas, mas eu vou dar uma olhada e vou confirmar, tá bom?
Tá certo. Doutora, tem muitas perguntas aqui. Acho que não vai dar tempo da gente responder todo mundo. Algumas eu enviei para a senhora, mas tem aqui a participação do pessoal que está participando conosco através do nosso telefone. A Sueli, ela que é do Jardim Novo Campo Limpo, participando do sorteio hoje do livro A Filha da Fé. Tem também aqui a Onedir, ela que é de Miranópolis. Ela fez uma perguntinha aqui. Gostaria de saber como posso utilizar a semente de chia no meu dia a dia. Um abraço para você, viu, Nedir? Deus abençoe. Nedir, a primeira coisa, não usa todo dia. A chia, ela é uma sementinha muito interessante que se você molhar, ela vira uma geleia. Ela fica gelatinosa e isso é muito interessante para o intestino. Agora, não se deve usar todo dia chia, todo dia linhaça, todo dia a mesma coisa, tá? Você pode desenvolver uma alergenicidade. E se por acaso isso não for uma coisa que seu corpo goste tanto, né? Porque às vezes a gente não percebe, né? Mas, enfim, de usar muito tempo, ele começa a dar sinais. Então, o fato de você rodiziar a cada 3 dias faz com que você não desenvolva esse tipo de alergia, caso fosse um alimento que te causaria. Uhum. Agora vamos mandar um abraço aqui pro pessoal. A Deise Aparecida, Sorocaba, participando. Manda um abraço para a doutora, ela sempre está aqui sintonizada conosco. Também a participação da Gislaine de Carapicuíba, ela também participou aí, concorrendo hoje ao livro A Filha da Fé. A participação da Maria de Fátima Lopes da Silva, ela que é de Barueri, ela deixou uma perguntinha aqui falando da receitinha de arroz, que eu também fiz no final de semana, viu, gente? A gente ia falar dela, a gente fala na quarta. Tá certo. Tem também aqui a participação da Irene Maria, ela que é do Planalto Paulista, também participando conosco. A Bernadette de Elias Fausto participando do sorteio. A Alessandra, ela que é da Vila Dom Pedro I. Também a Alice de Fátima, ela que é do Jardim Santa Teresa, ligou para participar e concorrer ao livro da doutora Gisela Savioli. Um abraço também para Fátima de Taboão da Serra participando com a gente. A Marilene, ela participando conosco do Jardim Gaivota. Tem um pessoal também que participou conosco através da fanpage. O pessoal deixou aqui o comentário, a partilha aqui. Quero mandar um abraço aqui pro Luiz, né? Ele que partilhou aqui com a gente, deixou aqui a participação dele. Tem também aqui a participação e o comentário do Luiz Ramos, da Gislene Sanches. Tem também a participação aqui da Dachan, participação da Cleide Florencio. Fala pro Vinícius lá de Diamantina que quarta-feira a gente responde o e-mail, não sei o que foi que você mandou aqui pra mim. E-mail tá bom, Vinícius? Na quarta-feira a gente conversa. Agora vamos pro sorteio. Vamos ver quem vai levar o livro da doutora Gisela Savioli. Quem vai levar o livro é a Maria de Fátima Lopes da Silva, ela que é de Barueri, do Jardim Audi. Por favor, Maria de Fátima, estou esperando seu endereço aqui direitinho para a gente enviar para você o livro da doutora Gisela autografado. Perfeito. E amanhã teremos essa pauta maravilhosa falando de algas. Você já organizou tudo com a nossa convidada, Aninha? Tudo certinho para amanhã. Então, meninas, não percam, vocês vão ficar encantadas de ver quanta informação bacana e nova pra gente colocar em prática. Gente, obrigada, Aninha, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Até! E quando me faltar um pouco, eu quero amar bem mais. E quando me faltar um pouco, eu quero amar bem mais. Acabamos de apresentar Mais Saúde.